Vamos falar hoje então de mais uma variante na abertura siciliana. Essa é mais uma opção das peças brancas no segundo movimento. Essa não é tão popular, mas como a gente está seguindo na ordem de ver as variantes que começam mais cedo, digamos assim, e essa é uma opção, como eu falei, já no segundo movimento para as brancas, a gente vai ver ela agora. Então, no vídeo anterior a gente viu a Alapin, a gente entra na siciliana depois de E4, C5, e a Alapin é nessa posição o segundo lance C3. E hoje a gente vai ver uma outra opção de segundo lance, que é bem agressiva, mas ao mesmo tempo assim, não tão boa teoricamente, e eu vou te mostrar como refutar essa abertura, digamos assim. Ou talvez refutar não seja a palavra mais precisa, porque ela não é tão mal assim, mas eu vou te mostrar uma maneira de basicamente neutralizar qualquer iniciativa que o branco possa conseguir, e é por isso que a gente vai estar vendo na perspectiva das pretas. Por mais que seja uma opção das brancas, como no vídeo anterior a gente viu a Lapin, por exemplo, é uma opção das brancas, a gente viu da perspectiva do branco. Essa aqui é uma opção das brancas, mas a gente vai ver da perspectiva das peças pretas, porque eu vou te ensinar a como lidar bem com essa abertura, como neutralizar o branco, e vou te mostrar porque ela de fato não é uma opção tão competitiva assim. O lance do qual eu estou falando aqui é F4 nessa posição, o ataque McDonald. Essa abertura até já foi popular há alguns anos, mas aos poucos as pretas foram aprendendo a lidar com isso de maneira cada vez mais eficiente, e a partir de então o branco foi jogando isso cada vez menos, e no nível mais alto essa abertura é bem impopular hoje em dia. Mas ela também tem o seu lugar ainda em controle de tempo mais rápido, tipo Bullet ou Blitz. Mas depois do que eu vou te mostrar aqui hoje, se o seu oponente jogar isso aqui de brancas, ele vai se arrepender. Porque eu vou te mostrar quais são as tentativas que o branco pode fazer de conseguir uma vantagem, como neutralizar elas, e quais são basicamente as melhores respostas que a gente pode ter. Se você tiver um pouco de conhecimento específico sobre como lidar com esse ataque McDonald, que é o que eu vou te mostrar agora, dá para conseguir uma posição bastante confortável, de igual para até melhor para as peças pretas. A única coisa que a gente tem que saber é que não dá para jogar de modo muito parecido, assim, até dá na verdade, mas não é a maneira mais eficiente, jogar coisas tipo D6, cavalo para C6, até existe isso nessa abertura, mas eu vou te ensinar lances muito mais ambiciosos aqui para conseguir uma vantagem de peças pretas já na abertura. Então primeiro vamos começar tentando entender um pouco qual é a ideia desse lance F4. Se você já viu na siciliana o ataque Grand Prix, já jogou ou já jogou contra o ataque Grand Prix, você vai saber que esse lance F4 aparece, só que não tão cedo. O ataque Grand Prix é uma das variantes da siciliana fechada, que acontece depois de, nessa posição, cavalo para C3. Depois de cavalo para C6, que é o lance mais popular nessa posição, as brancas jogam esse lance F4. E tem algumas diferenças. O ataque Grand Prix é uma abertura perfeitamente legítima para as brancas. Eu até recomendo que você jogue mais para frente, eu vou fazer o vídeo especificamente nela, vou te mostrar quais são as ideias de ataque e como em algumas posições o branco consegue dar mate bem cedo, se as pretas cometerem erros, né? Mas esse ataque McDonald, por mais que possa parecer uma abordagem acelerada a isso, não funciona da mesma forma, pelo motivo que eu vou te mostrar agora. A diferença aqui nessa posição é que as brancas já têm esse cavalo em C3 que está defendendo o quadrado de D5. Aqui é diferente, depois de E4, C5 e F4 direto, as brancas ainda não têm esse cavalo em C3 defendendo o quadrado de D5, o que significa que a gente pode tomar a abordagem mais baseada em princípios de xadrez, que é quando o oponente está tentando te atacar no flanco, você contra-atacar no centro. As brancas estão tentando criar um ataque na ala do rei, jogando F4, e a gente vai contra-atacar no centro, jogando D5. Esse é o lance que é importante que você lembre e conheça. A partir daqui, a gente vai ver algumas maneiras diferentes que o branco tem de tentar complicar as coisas, de tentar te confundir, tentar conseguir uma vantagem, e a gente vai ver como neutralizar cada uma delas. A gente vai ver aqui os lances E5, E por D5 é o lance principal, a gente vai ver mais pra frente. Uma outra opção aqui é esse bispo para B5 cheque, e as brancas também podem jogar D3 nessa posição, tentando defender o peão em E4. Esse D3 é o mais passivo de todos, digamos assim, e é o que a gente vai ver primeiro. Se o branco joga D3 aqui, ele está só defendendo o peão, a gente não quer capturar, a gente quer continuar desenvolvendo as peças para conseguir uma vantagem. Porque, assim, capturar em E4 e depois de D por E4 trocar as damas é um final no qual o branco não tem nenhuma vantagem, ele não tem nada para clamar aqui. O que significa que se você quiser, digamos assim, matar as chances do seu oponente vencer a partida e partir direto para dar abertura para o final, você pode até jogar isso. Mas não é o que eu vou recomendar. Eu acho que tem maneiras mais ambiciosas de jogar sem essa troca de damas, sem pular para um final tão cedo. Então depois de D3 nessa posição, o lance que eu vou recomendar que você jogue aqui é cavalo para C6, desenvolvendo uma peça. E as brancas vão desenvolver também, jogando cavalo para F3. Agora, se elas decidirem tomar o peão, que é importante que você saiba, se elas decidirem trocar aqui agora, não funciona tão bem, porque
Depois de E por D5 e dama por D5, pode até parecer que cavalo para C3 é um tempo útil na dama, mas a gente vai jogar esse lance dama para E6. É esse que você tem que conhecer. Aqui as brancas vão bloquear com bispo para E2. Se ele jogar dama para E2, a gente joga cavalo D4. Ataca a dama dele, defende a nossa e força ele a tomar a nossa dama. E depois de ele tomar com dama por E6, a gente joga cavalo por E6. A gente converte também para o final, só que esse é melhor. Então o branco não consegue nada capturando em E5 nessa posição. E como ele não capturou antes, é improvável que ele vá querer fazer isso agora. É mais provável que ele continue desenvolvendo peças. Então, como eu falei, cavalo para F3 e a gente joga E6, solidificando o nosso peão. Também dá nessa posição para tomar em E4 agora e converter para um final meio parecido com o que eu te mostrei. Mas a minha recomendação para você é esse lance E6. E eu vou te mostrar como você pode jogar aqui basicamente um setup que lida muito bem com muitas opções diferentes que o branco tem. Facilita a gente a lembrar como lidar com essa abertura, com esse ataque McDonald, porque a gente não vai ter que memorizar tantos setups diferentes de peça. Esses setups envolvem o peão em E6, o peão em D5 e esses lances que eu estou mostrando na seta aqui, um bispo em E6 e um cavalo em E7. Então vamos ver o que pode acontecer. As brancas jogam bispo para E2, desenvolvendo, e a gente joga bispo para D6. A gente vai tirar o bispo primeiro e colocar o cavalo atrás em E7. Então, roque, cavalo G, E7. E se o branco jogar E5 aqui, pode parecer meio chato, né? Fechando a posição e preparando para criar um ataque na ala do rei. Mas depois de bispo para C7, essa posição é igual. A gente vai fazer o roque, jogar F6, desafiar esse peão aqui no centro. E o branco não clama nenhuma vantagem aqui. Então, esse D3, como eu falei, é uma opção bastante passiva. Não é muito ambicioso as brancas jogarem isso. Agora você sabe como lidar. Um outro lance que o branco pode jogar aqui é esse E5, que pode parecer bom, ganhando mais espaço no centro e evitando a troca, mas na verdade é um erro. Porque isso aqui mais ou menos transpõe para uma variante da francesa, onde você consegue ativar o bispo claro. E todo o contraponto da francesa é que o bispo claro é uma peça má, é uma peça difícil de ativar para o preto. Se você consegue todas as vantagens estruturais de uma francesa sem o contraponto do bispo mal, então é uma francesa melhorada, o preto tem que estar melhor. E é isso que vai acontecer aqui, porque a gente joga cavalo para C6, cavalo F3 e bispo G4. A gente tira o bispo primeiro, depois joga E6. E a gente vai consolidar uma estrutura de peões claros, que vai dar bastante solidez para nossa posição e espaço. E, ao mesmo tempo, a gente vai trocar o bispo claro. O bispo claro vai ser uma peça meio supérflua, porque a gente já vai ter muitos peões claros controlando os quadrados claros em torno do centro. Então a gente vai trocar o nosso bispo claro por uma peça que vai ser mais útil do branco, a gente vai ter solidez e espaço, e a gente vai ter uma posição melhor, basicamente. Então depois de bispo para E2, a gente joga E6, como eu falei, roque, cavalo G7, a gente está tentando entrar em F5, planos bem comuns na francesa, a gente vai ter peças muito ativas aqui, C3, cavalo F5, e se o branco tentar D4 agora, para ganhar espaço, a gente consegue uma vantagem fácil com H5, ganhando mais espaço, e controlando, como eu falei, mais quadrados claros. H5 põe o peão no quadrado claro e controla mais um quadrado claro na posição. E aqui a gente tem uma posição extremamente confortável. As pretas estão bastante melhor aqui. O Stockfish vai dar -2 essa posição. Por isso que esse E5 não é tão bom quando as pretas sabem lidar. Então a gente já viu D3, já vimos E5. E toma D5 nessa posição é o lance principal. Então vamos ver o último, que é das opções alternativas que as brancas têm, que é esse bispo para B5 nessa posição. Aqui é importante você saber que a gente não quer jogar cavalo para C6 e permitir E por D5 agora, com tempo no cavalo. A gente tem que bloquear em D7. E a melhor peça para fazer isso é o bispo. A gente joga o bispo por D7, contra-atacando o bispo do branco. Agora ele tem que tomar uma decisão. Ele vai trocar as peças, é o melhor a se fazer. E depois de dama para D7... a gente mais uma vez defende o peão, D3 a gente joga E6 e a gente vai jogar um setup extremamente parecido com aquele que eu te falei. Mais uma vez, aqui também é uma opção jogar, em vez de E6 nessa posição, jogar D por E4, D por E4 e depois trocar as damas e entrar no final. Mas pelo mesmo motivo não é tão ambicioso assim, eu recomendo o lance E6 aqui. E a gente vai jogar num setup similar a quando as brancas jogaram naquela outra posição lá, o lance D3. Você vai ver como aqui, porque as brancas podem jogar agora cavalo para F3, cavalo C6, roque, bispo para D6, dama para E2, cavalo G7. E a gente cria esse mesmo setup, como eu falei, e essa também é uma posição igual. E5, pelo mesmo motivo, não é um lance tão bom aqui. Então essas são algumas alternativas que o branco tem para responder a esse lance D5 e talvez tentar te confundir, e você já sabe lidar com todas. Então vamos ver o lance principal, que é quando o branco captura o peão. E aqui a gente não quer capturar logo de imediato com a dama e permitir cavalo para C3.
o nosso melhor lance aqui é cavalo para F6, num estilo meio parecido com uma escandinava moderna. Na escandinava moderna, o branco joga E4, D5, e quando o branco captura E por D5, a gente joga cavalo para F6, para tentar recapturar com o cavalo e não com a dama. E aqui, mais uma vez, o branco quem escolhe a variante, a gente tem que saber lidar com as opções que ele tem da melhor forma possível. O lance principal aqui é esse bispo para B5 cheque, e vai parecer um pouco com bispo para B5 no movimento anterior, mas não é exatamente a mesma coisa, e a gente vai ver como. Os outros lances que são pertinentes aqui são cavalo para C3 ou C4, os dois no intuito de defender o peão de E5, que agora está atacado. Então vamos começar vendo esse cavalo para C3. Isso aqui é um convite a uma posição morta e completamente igual. O branco concede qualquer vantagem que ele possa ter da abertura, porque a gente está atacando duas vezes, então a gente pode capturar e trocar. A gente joga cavalo por D5, cavalo D5, dama D5. Qualquer tentativa de troca de damas como dama para F6, você pode trocar aqui e assim matar mais ainda a posição, não matar a posição, digamos, mas caminhar mais rápido na direção de um empate. Se é isso que você quiser, pode até jogar esse lance, mas eu não vejo por que não jogar um lance tipo E6 nessa posição. E aí, se o branco quiser tomar, você toma na direção do centro e fica com esses dois peões bem fortes aqui que vão te dar bastante espaço. E essa, como eu falei, também é uma posição igual. Isso é o que acontece depois de cavalo para F6 atacando, quando ele joga C3, defendendo. Você pode saber que a posição vai ser um empate quase definitivamente, ou se o branco tentar, às vezes, jogar por mais que um empate, ele pode até ceder uma vantagem e você consegue vencer. Outro lance que ele pode jogar aqui tentando defender o peão de D5 é esse C4. Isso aqui é um erro mais claro, porque a gente vai ver uma maneira bem direta de refutar isso aqui. Por mais que pareça que as brancas consolidam um peão extra, defendendo o peão de D5 com o outro, é exatamente disso que a gente vai tirar vantagem. A gente vai gambitar esse peão por vantagem dinâmica, por atividade de peças, e a compensação vai vir de modo que ou a gente garante uma posição igual se as brancas jogarem perfeitamente, ou também é possível até que a nossa atividade de peças supere ainda o valor do peão a menos que a gente vai ter. Então aqui a gente vai jogar o lance E6, e a ideia é oferecer para o branco uma maneira de consolidar esse peão extra que ele tem, tomando em E6, mas em compensação, a gente vai ter desenvolvimento e a gente vai ter atividade. Depois de D por E6, a gente joga bispo E6. A gente já tem duas peças desenvolvidas contra nenhuma. E a gente vai ter alvos na posição. A gente vai atacar esse peão em C4. Quando o branco eventualmente jogar D3 para defender aqui, a gente vai ter um outro alvo, que vai ser esse peão atrasado em D3. O peão em F4 também é um alvo. E o nosso controle do quadrado de D4 vai ser muito forte. É importante você manter em mente que você não quer permitir ao branco jogar D4. Isso iria abrir a posição dele, né? Liberar a posição dele. Então, quando as brancas jogam cavalo para F3, tentando controlar D4, a gente joga cavalo para C6, defendendo. Aqui, o branco pode tentar dois lances diferentes. O primeiro é esse bispo para E2. Isso não é tão ambicioso assim. Você joga bispo para D6, atacando o peão de F4. Depois de D3, defendendo, a gente joga dama C7, atacando mais o peão em F4. G3 para defender, a gente faz o roque longo. Roque curto para as brancas e torre H para E8. É o setup que eu recomendo que você jogue, e você vai ver uma coisa bem parecida na outra variante. A gente joga esse dama para C7, bispo para D6, roque longo e traz a torre de H para E8. E assim, dá pra ver aqui que a nossa compensação pelo peão que falta na nossa posição aqui é bastante grave. A gente tem lances tipo cavalo para B4 atacando o peão de D3, bispo para F5 atacando o peão de D3. A torre vai cravar o peão, a dama. A gente tem um controle sólido de D4. As pretas aqui têm mais que compensação suficiente pelo peão. E o outro lance que ele pode tentar, em vez de bispo para E2 aqui, é esse cavalo para C3. Tem uma pequena diferença aqui. Nessa posição a gente também joga bispo para D6, atacando o peão de F4. Ele também joga D3 para defender, mas a diferença é que a gente não pode jogar dama para C7, tentando colocar mais pressão no peão F4. Se a gente jogar da mesma maneira com que a gente jogou quando as brancas jogam bispo para E2, se você tentar dama C7 agora, ele tem esse chato cavalo B5. Essa é a diferença de jogar cavalo C3 primeiro. Ele ataca a dama ou bispo, o que significa que a gente vai trocar essa peça. Isso a gente definitivamente não quer. A gente não vai jogar dama para C7 aqui. Tem duas abordagens depois de cavalo para C3. Você pode fazer um lance extra para garantir que você consegue criar o mesmo setup, que é esse A6. Então qual é a ideia de A6? Com A6 a gente defende B5. E aí a gente atrasa por um movimento. A6 é meio lento, mas nem tanto assim também, porque a gente só atrasa por um movimento o nosso setup, digamos assim, para defender B5, para que depois de dama C7 ele não tenha cavalo B5. E depois a gente joga exatamente a mesma coisa. Bispo E2, dama C7,
atacando F4, G3 roque longo, e a gente vai trazer essa outra torre de H para E8 e vai criar o mesmo setup que a gente viu. A única diferença é que quando ele joga cavalo C3, a gente joga A6 primeiro, para não dar para ele cavalo B5 poder colocar o bispo e a dama nessa construção. Se você não quiser jogar esse A6 para poder jogar da mesma forma, uma abordagem um pouco mais rápida aqui, que também funciona perfeitamente bem, é você fazer o roque curto. Já que cavalo para C3 requer um pouquinho de atraso, jogando A6 para depois poder jogar dama C7, você pode abrir mão desse plano inteiramente e fazer o roque para o outro lado. E também vai gerar uma posição perfeitamente adequada para as pretas. Quando as brancas jogam bispo para E2, a gente vai jogar torre E8 da mesma forma. E em seguida a gente vai jogar A6, dama C7, torre de A para D8. E vai chegar numa posição bem parecida, só que com o rei do outro lado. Então você meio que escolhe o que você quer fazer. Como o branco tende a fazer o roque curto, depois de A6, cavalo para E4, você pode jogar bispo para F5 aqui, seguir da mesma forma, dama C7, torre de A para D8. A posição vai ser um pouco mais segura, digamos assim, os reis estão do mesmo lado. Se você decidir jogar A6 nessa posição, bispo E2, dama C7, e fizer o roque depois de G3, roque longo, é mais provável que o branco faça o roque curto. Então você vai ter uma posição um pouco mais dinâmica, onde um rei está de um lado, o outro rei está do outro. Os dois vão tentar um atacar o outro e ver quem dá mate mais rápido, como é típico dessas posições de roque em alas opostas. Então isso é o que acontece quando as brancas jogam C4 aqui. É só lembrar que elas de fato consolidam o peão extra, mas se você criar esse setup que eu te mostrei, a sua compensação dinâmica vai ser ainda maior que o custo de um peão. E a outra oportunidade que as brancas têm de responder depois de cavalo para F6, se não cavalo C3 defendendo D5 e nem C4 também defendendo D5, é esse lance bispo para B5, atrasando um pouco a ideia de lidar com o ataque do peão em D5, dando um cheque. E aqui a gente vai bloquear da mesma forma que a gente viu quando o branco joga bispo B5 mais cedo, e depois de bispo por D7, dama D7, C4 agora. É uma outra abordagem a essa posição. A diferença entre jogar C4 aqui e jogar bispo B5 e depois da troca jogar C4 é que o branco se livra desse bispo claro primeiro, só depois ele fecha a cadeia, porque o que acaba acontecendo é que nessas posições, quando ele joga C4 e depois D3 para defender C4, esse bispo aqui sempre tem que vir parar em E2, como a gente viu. E se ele não quiser isso, o branco pode trocar o bispo primeiro. É o que a gente vai ver. Bispo para B5, trocou os bispos primeiro e depois C4. Aqui a gente vai lidar da mesma forma com que a gente lidou quando o branco jogou C4 de imediato. A gente vai jogar E6, gambitando esse peão e cobrando pelo custo do peão uma vantagem dinâmica muito grande. Tem duas maneiras das brancas responderem aqui. Elas podem tomar em E6 de imediato, ou elas podem jogar dama para E2, visando cravar o peão de E6 e não permitir a gente tomar, né? Manter esse peão a mais dessa forma. Vamos ver dama para E2 primeiro então. Nesse caso, a gente joga bispo para D6. A gente só desenvolve as peças. Estamos mirando o peão em F4. Então ele joga D3, defendendo F4, e a gente faz o roque curto. A nossa ideia é tentar virar as cartas, né? Usar o feitiço do branco contra o próprio feiticeiro, digamos assim, porque a gente quer fazer ele se arrepender de ter colocado a dama em E2, porque a gente vai tirar o rei, colocar a torre em E8, mirar a dama dele e tentar criar alguma oportunidade tática daí. Então agora as brancas jogam D por E6 e depois de F por E6, a gente tem uns planos bem típicos nessa posição que garantem pra gente compensação. Eu sei que pode parecer meio absurdo eu olhar nos seus olhos e dizer que as pretas têm compensação mais que suficiente pelo peão extra que o branco tem aqui, mas eu vou te mostrar como. É muito importante que você conheça esse plano que está ressaltado na seta vermelha aqui. Na hora certa jogar E5. Isso vai garantir a libertação da sua posição e a compensação dinâmica que a gente quer de pretas aqui. As brancas podem jogar cavalo para F3 agora, a gente joga cavalo para C6. E depois de roque, torre A para E8, mirando a dama do branco. Logo em seguida ele vai jogar cavalo para C3, digamos, desenvolvendo a peça. E aqui vem o momento crítico do qual eu te falei. A gente tem que libertar a nossa posição jogando E5. Se o branco não tiver cuidado aqui, esse lance E5 é realmente libertador. Ele abre linhas para todas as peças ativas que a gente tem, para os nossos cavalos, para o nosso bispo, para as nossas torres. Olha a qualidade dessas torres. Então o branco tem que saber lidar de modo muito específico. Ele tem que tentar manter a posição fechada ainda e jogar o lance F5. Porque, como eu falei, se a posição abrir, as nossas peças vêm à vida e atropelam o branco. Então F5 vem na ideia de tentar manter a posição fechada e tentar manter as vias de acesso que as nossas peças têm um pouco mais restritas. Agora a gente vai jogar cavalo para D4. Aqui é muito importante ele não tomar, né? Se ele tomar em D4 de cavalo, a gente joga E por D4, ataca o cavalo, ataca a dama e ele perde material. Então ele vai voltar a dama para D1 e aqui a gente joga H6. Esse é a única nuance que é importante que você lembre nessa posição.
A gente não quer permitir nenhum truque com cavalo para G5, usando esse quadrado em E6 aqui que está meio fraco. Então a gente joga H6 para prevenir tudo isso. E nessa posição as pretas estão entre igual ou até um pouco melhor, a despeito do fato do branco ter um peão a mais. É esse nível de atividade que a gente tem. Então isso é o que acontece quando depois de E6 o branco joga dama para E2, cravando o peão. Se ele tomar imediatamente, é outra abordagem. Também não é muito complicado de lidar. Depois de D por E6 agora a gente joga dama por E6 check. E dama para E2, a gente troca as damas. E depois de cavalo para C6, a gente pode fazer o roque, as brancas fizerem o roque curto, a gente pode fazer o roque longo. E a gente também tem ideias de criar atividade, criar compensação dinâmica que valem mais que um peão aqui, porque pode parecer também meio absurdo te dizer que é um final sem damas no tabuleiro, onde o branco tem um peão a mais e o preto está melhor ou igual, mas eu vou te mostrar como aqui. A nossa compensação dinâmica vem do fato de que a gente tem, primeiro, grande controle de D4, a gente tem mais atividades de peça, e a gente tem esses recursos muito chatos que vêm na forma desses lances que estão nas setas aqui. Cavalo para B4 tentando entrar em D3 ou em C2, vai ser bem chato do branco lidar. Bispo para D6 atacando o peão de F4 e basicamente criando uma peça muito forte e ativa. E aí trazer, depois de bispo D6, a torre de H para E8, a gente vai ter duas torres completamente abertas. Esses cavalos têm espaço para pular pela posição. Como eu falei, as pretas estão igual ou um pouco melhor aqui. E se você não acredita em mim, eu te encorajo a analisar mais profundamente você mesmo nessa posição. Você vai ver que esse gambito, inclusive chama gambito tal, nessas posições onde as pretas sacrificam um peão, traz mais que compensação suficiente para as peças pretas. Então, em resumo, para a gente finalizar o vídeo, esse ataque McDonald com F4 não é uma abertura muito assim ambiciosa se as pretas sabem lidar da forma correta. Você pode até basicamente garantir que você entra numa posição onde você tem um peão a mais, e em alguns casos até converte para um final no qual você tem um peão a mais, mas mesmo assim a compensação dinâmica de atividade de peças que o preto vai ter vai ser muito mais valioso, pelo menos por muito tempo, do que o peão extra que você tem. Se você conseguir manter esse peão extra, lidar com todas as vias de ataque que as pretas vão ter com a atividade de peças que elas têm, e aí basicamente trocar tudo e chegar no final só de rei e peões onde você tem um peão a mais, aí tudo bem, valeu a pena. Mas até você chegar lá, você vai sofrer bastante. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te dado uma maneira prática de lidar com esse ataque McDonald. Se você vê isso, você joga siciliana e vê isso com as peças pretas. Se você joga de branca, está procurando uma maneira de surpreender o preto, pode até funcionar, porque esse F4 no segundo movimento é bem raro. É possível que as pretas não saibam nada sobre como lidar com isso e você consiga uma vantagem. Mas do contrário, tem opções melhores que eu vou estar discutindo nos próximos vídeos em outras variantes. E se você não quiser perder esses, se inscreve no canal, ativa as notificações para você saber quando eu lançar esses próximos vídeos. Então é isso, como sempre, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.